Olá, meus irmãos. Bem-vindo ao Momento Cristão. A sensação e a convicção de Cristo revelado em nós. De um andar com Deus nesse mundo é buscado por muitos dos nossos irmãos chamados de irmãos espirituais. Mas muitos dos nossos irmãos chamados de irmãos espirituais, ao acordar de manhã, sentem que estão na ausência de Deus. E como que se Deus faltasse naquele momento ali, sabendo eles, sabendo nós então como corpo que Deus existe, está presente no mundo. Mas na particularidade, sentimos falta da presença do nosso Pai nos cuidando. Em momentos difíceis da nossa vida, muitas das vezes, ou nos admoestando em momentos prazerosos e inadequados, a qual Deus não se agrada. Parece que Ele está meio distante e não está vendo o nosso comportamento inadequado, muitas das vezes avarento, muitas das vezes egoísta, quando não promíscuo, libertino. Todo crente sabe que Deus existe, todo irmão sabe que Deus existe, mas é como nos relacionamentos humanos. O homem está sentado diante da sua esposa e seu marido, comendo, fazendo uma refeição, conversando. Vão deitar junto. Fora o pensamento, vão cuidar ali para não ter nenhuma ação que desagrade o outro. Porque o pensamento o outro não vê. Mas no outro dia, cada um pega o seu ônibus, o seu carro e vai para o seu trabalho. Então ali às vezes um flerte no trabalho, uma piada às vezes desagradável, que o cônjuge não gostaria, não faz sentido para o cônjuge se entristecer, porque ele sabe que sua esposa existe, seu marido existe, ele o ama, mas ele não vai ver aquele momento, então ele não vai sofrer. Então podemos ter aquele momento mais, abre aspas, livres. Afinal não é nada demais, afinal não é uma traição. Podemos ter aquele momento, abre aspas, livres ali, porque o cônjuge não vai saber, ele não está vendo. O cônjuge não gosta que a gente fale palavrão. Ali a gente falou um palavrão, mas ele não está vendo. Embora a gente saiba que ele existe, embora a gente o ama. O relacionamento da igreja com o nosso Senhor Jesus, de modo geral, é assim. O Senhor Jesus, ele tem visitações. Ele tem visitações. Quando a igreja está em perigo, então ela clama por visitação. Ela quer ver o Senhor Jesus voltando do ônibus, do trabalho, estar sentado na frente dela e poder abraçar, se sentir segura. Mas quando a igreja opta pelos seus próprios caminhos, ela prefere acreditar que o Senhor não está vendo o seu comportamento. E o que ocorre, irmãos, é que o próprio Senhor cuidará desse processo. Que processo, irmãos? Até que Cristo seja formado em nós. Então não haverá mais isso. Não haverá mais isso. No trabalho, o comportamento será o mesmo do que em casa, sentado diante do cônjuge. Pode comprar-se uma passagem de um país ao outro e viajar a milhares de quilômetros de distância do cônjuge. Mas num outro país, com outro idioma, teremos o mesmo comportamento como se estivéssemos sentados diante do cônjuge a quem amamos. Aqui eu fazendo uma analogia no relacionamento Cristo, a igreja, o homem e a mulher. Mas isso só ocorrerá quando Cristo for formado em nós. Irmãos, eu vou ler apenas um versículo das Escrituras que pessoalmente me foi dado pelo Espírito, a qual eu dividi com a minha família e vou dividir com os irmãos até que Cristo esteja conosco dentro de um avião. E eu sonhei que o avião que eu estava, num sonho eu estava em um avião, ele caiu. E caindo, o piloto ficou de em pé dentro da cabine e disse assim, agora eu esqueci, eu falei para minha esposa o que ele disse. Mas ele disse, que viagem boa, hein? Ironizando porque estava a poucos segundos, 5, 10 segundos do chão na queda e nós iríamos todos morrer. Aí eu só falei para o Senhor assim, minha família, no sentido de cuida dela, Senhor, mas em momento algum eu tentei escapar, pensar num jeito, nada. Estava indo para o meu Senhor. Mas até que Cristo seja formado em nós ao ponto de estarmos diante da tela de um celular
ser de forma alguma cogitável a possibilidade de olharmos algo que ele não gosta, falarmos um palavrão que ele não gosta. Tamanha é a presença dele diante de nós. Não importa se viajamos para outro país, porque é assim, irmãos. Às vezes acordamos de manhã cheio da presença de Deus. Ele está ali, diante dos nossos olhos, ali, andando com nós. Outros dias acordamos com a sensação de não vamos resolver os problemas, nada vai dar certo, isso nunca vai mudar, como se Deus estivesse distante. Até que Cristo seja formado em vós, irmãos. Nunca mais isso acontecerá. Há muitas tentações e prazeres a qual nossos irmãos sucumbem. O apóstolo Paulo disse assim: ainda sofro por vós. O apóstolo Paulo estava sofrendo uma dor muito grande, porque muitos de vós ainda não se arrependeram dos nossos pecados. Quem sofre pelo pecado, irmãos? Os irmãos sofrem quando alguém perde alguma coisa, fica doente, sofre, vou perder o filho, vou perder a esposa. Mas e o pecado, irmãos? Quem sofre pelo pecado? Nós tivemos agora, muito próximo de nós, alguns irmãos que pecaram contra o Senhor. E eu estou com o olho inchado ainda porque eu estava numa crise de choro. E isso pode soar assim, tipo, o irmão quer ser melhor, o irmão quer... Não dá para se importar com o que pode soar, dada a urgência. Se a gente ficar, tipo, preocupado, como vou falar, é urgência, urgência. Então eu estava chorando muito e conversando com a minha esposa, porque uns irmãos muito próximos a nós, no nosso ciclo do nosso dia a dia, que não importa aqui o nome dos irmãos, pecaram, irmãos, pecaram. Isso foi um soco no estômago nosso e a gente ficou sem conseguir dormir, assim, uma noite, quando a gente teve a notícia, né? No outro dia foi um dia muito triste, pesado, parecia que alguém tinha morrido, irmãos. Essa sensação só existe no coração da igreja, dos irmãos, quando Cristo foi formado nela. Perdeu o carro, tá bom. Perder e não perder, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 7, aqueles que compraram vivam como se não fosse, como se não tivesse comprado, aqueles que vendem vivam como se não vendesse. Não há sentimentos de perca ali. Deus dá, Deus tira, disse Jó. A dor, o sofrimento está relacionado à perca na igreja, no pecado. Quando um irmão peca, todo o corpo sofre, deveria, não é mais assim hoje, mas deveria. Por que não é mais assim? Porque Cristo não está formado na igreja. Não está formado, irmãos. Então os irmãos sofrem quando pega fogo na casa de um irmão. Claro que devemos ajudar, reconstruir a casa dele. Como dizes que ama a Deus se não ama o seu próximo? Como diz que ama a Deus que não vê, se não ama o irmão a quem está vendo? Claro que devemos reconstruir a casa, se necessário com as próprias mãos, óbvio. Oh, meus irmãos, mas isso não é motivo de dor estomacal, de noite sem dormir, de choro e pranto. Ageu vai dizer, o profeta Ageu diz: vós sobem buscar madeira para construir as vossas próprias casas, enquanto a casa de Deus está em ruína. Chegamos para visitar um irmão, comprei isso, construí aquilo outro, vai tudo pro inferno. O que foi construído vai tudo para o inferno, literalmente. O apóstolo Pedro, na sua carta, diz que o mundo que agora existe está destinado para a destruição pelo fogo. Mas não importa, irmão. Ontem nós conversávamos, não importa o que nós digamos para as pessoas. Não importa, é tempo perdido. Porque o cérebro vai entender. Mas as sensações que dominam não é o raciocínio, é as emoções. As sensações é que isso é retórico, é superficial. Só vai haver uma ação prática, uma conversão para o cuidado da casa de Deus, que começa sendo o nosso corpo, para com os irmãos. Uma dor pelo pecado, uma perca, um cortar, um se desmembrar em favor do outro. Não é dar o que está sobrando quando Cristo for formado em nós, irmãos. Eu vou ler um versículo hoje, só um. Filipenses capítulo 2, verso 8. Estou falando um pouco alto, irmãos, porque eu tenho um fundo aqui atrás, que é as galinhas em postura aqui, né? E elas estão cacarejando, sei lá como diz, né? Então,
talvez atrapalhe, por isso estou falando alto, irmãos. E na verdade tenho por perca todas as coisas, por excelência do conhecimento de Cristo Jesus, e pelo qual sofri a perca de todas essas coisas, e as considero como esterco para ganhar a Cristo. Irmãos, se o Senhor Jesus trazer ao seu coração a realidade dessa palavra, se ela não for apenas ouvida com o cérebro, mas se o Espírito receber a iluminação de Deus, as coisas vão mudar, irmãos. Eu vou pôr um parênteses e vou tirar um pedaço dessa palavra. E aí eu vou ler de novo agora sem essa parte. E na verdade tenho também por perca todas as coisas pela excelência do conhecimento do Senhor, as quais considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo que ele considera tudo perca, esterco para ganhar a Cristo. Tudo o quê? Tudo que ele planejou conquistar. Desde a sua infância, ele foi criado no rigor da lei por Gamaliel, que foi seu instrutor. E ele era zeloso. Ele era o único, talvez, ele era o único fariseu praticante. Você sabe o que é isso, irmãos? Você sabe o que é isso, irmãos? Ele era, abre aspas, perfeito na obediência à lei. O único. E havia irmãos ali, judeus, querendo impor certas coisas, se julgando superiores por ser judeu. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, então eu sou isso, eu sou aquilo. Ou seja, ele era muito melhor no trato do seu conhecimento natural, daquilo que ele aprendeu, poliglota, versátil, nas línguas faladas pelos judeus e pelos gentios. Conhecia tudo sobre a lei de Deus e a praticava. Mas ele considerou tudo isso perca. Agora, irmãos, a revelação desse versículo não foi opção dele, irmão. É isso que está. Aí que está o problema. Muitos irmãos fazem essa confissão. Eu a faço. Nós confessamos, eu considero o mundo perca por amor de Cristo. É mentira, irmãos. É mentira. É uma confissão. Não é uma verdade no coração. A pessoa até dá um inchaço assim, ó, no peito. Eu adquiri isso, eu aquilo, eu estudei, mas eu considero tudo perca por amor de Cristo. Mentira. Não mintais a vós mesmos. Não mintais. Isto é mentira. Você ama todas essas coisas. E ai de sequer imaginar perder elas. Agora, irmãos. Para Paulo não era uma retórica, era verdade. Mas tem um porém aí. Tem um vislumbre, tem uma luz do Senhor Jesus a mais para iluminar essa verdade. Não foi Paulo que voluntariamente decidiu mudar e perder as coisas. Não, irmãos. Ele confessa. Ele traz essa retórica. É verdade. Ele traz a retórica, irmãos. Ele faz a confissão que todos os irmãos vão dizer a mesma coisa, de modo geral. Mas eu vou ler de novo esse versículo, irmão. Que um pouco mais de luz adentre seu coração. Vou ler completamente e vou ler com um parêntese. E na verdade tenho também por perca todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O parêntese. Pelo qual sofri a perca de todas essas coisas e as considero como esterco. Pelo qual sofri a perca de todas essas coisas. Agora eu vou ler sem esse parênteses. Tirando essa parte. E na verdade tenho também por perca todas as coisas pela excelência de Cristo. Pelo que considero esterco para ganhar a Cristo. Irmãos, não foi Paulo que um belo dia acordou e decidiu, eu vou considerar o mundo um esterco. Eu vou parar de amar o mundo. Não. Deus tirou tudo dele, irmãos. Deus tirou. Confie no Senhor. Pare de ser hipócrita. Você não vai amar o Senhor Jesus. Você não vai estufar o peito e dizer como Jó disse. Nunca, Senhor, no meu olho, sequer eu olhei para uma mulher e imaginei com ela. O próprio Deus diz da moralidade exterior de Jó. Tá vendo, meu servo Jó, como ele é íntegro, reto, temente a mim e se desvia do mal?
Mas nunca Deus tinha sido formado no coração de Jó. E no capítulo 42, quando ele perde tudo, quando Deus tira tudo dele, ele diz: hoje eu sei que eu conhecia Deus só de ouvir falar. Agora eu o conheço face a face. Você nunca vai largar, deixar de amar o mundo em benefício de amar o seu Senhor Jesus por você mesmo. Nunca. Você vai ter que sofrer a perca de todas as coisas. Agora eu vou ler de novo o versículo. E na verdade também tenho por perca todas essas coisas, tudo que ele adquiriu, tudo que ele lutou para conquistar, todos os sonhos dele, tudo que ele amava, zeloso da lei, perseguidor da igreja, porque a igreja dentro da lei era uma heresia, e de fato as escrituras não anunciavam a igreja, ela era um mistério oculto, ele era zeloso, mas ele considerou tudo isso perca. Por quê? E na verdade tenho também perca todas essas coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pela qual, o parênteses agora, pela qual sofri, a perca de todas as coisas. O apóstolo Paulo sofreu, é um acidente, não é um planejamento a médio ou longo prazo, meus irmãos, é um acidente. O apóstolo Paulo não acordou de manhã e disse: eu vou conhecer esse Deus dos cristãos aí, eu vou dar uma chance para ver, daqui a pouco eu não estou entendendo alguma coisa. E ele começou a ouvir e começou a entender e acreditou. Não, ele estava com os seus planos, irmãos. Ele estava com os seus planos intactos, indo na estrada de Damasco prender, e o Senhor Jesus aparece para ele e diz: Paulo, por que me persegue? Ele cai do cavalo e fica cego. Ele não vê mais nada, e Deus tira dele todas as coisas. E ele é açoitado, ele apanha, e ele vai perdendo tudo. Mas Deus, irmãos, ele só vai terminar de tirar tudo que amamos para colocar algo no lugar. Só deixará de ser uma retórica para nós quando nós sofrermos. Não é quando nós decidirmos. Não, quando nós sofrermos a perca de todas as coisas. Se não sofrermos, não as tínhamos. Se nos for tirado um fio de cabelo, a gente não sofreu, nós não o tínhamos em nosso coração, nós não o considerávamos. Mas aquilo que gera sofrimento era nosso, era o nosso tesouro. E dói, irmãos, dói muito, mas o Senhor vai tirar. Então Satanás disse para Deus: por que Jó era fiel a ele? Então Deus permitiu: vai e tira tudo dele. E tudo de Jó foi tirado. E Deus foi formado no coração de Jó. Deus só foi formado no coração de Abraão quando tudo que era dele foi tirado. Nós estamos indo, irmão, na nossa estrada para Damasco, buscando a Deus do nosso jeito, como nós queremos. Nós confessamos, nós oramos a teórica, nós temos a retórica de que Cristo é tudo em nós e consideramos tudo perca. Mas isso só será real para nós quando nós de fato sofrermos a perca. O que você sofreu por aceitar Jesus, irmão? É o contrário. Você vai buscar a Deus porque você está sofrendo a perca do casamento, a perca dos bens materiais. Então você vai buscar a Deus justamente pelo caminho oposto, para não perder. Cristo jamais será formado no coração de um irmão assim, que conseguiu salvar o que ele estava perdendo. Salvei meu dinheiro, salvei minha saúde. Irmão, coisa mais boa, avião cair, você morrer, meu irmão. Você não está entendendo, irmão. E não vai entender. É só uma retórica. Só será real quando sofrermos a perca de todas as coisas. Então essa confissão
ela será real. Eu sofri a perca de todas as coisas. Por isso eu as considero como esterco. Não é que eu decidi filosoficamente considerar tudo esterco, sem valor para mim. Pode até ser que eu faça essa confissão retórica. Eu considero, eu não perdi nada ainda. Deus não me tirou nada. Eu aceitei Jesus, mas ele não me tirou nada. Então é retórico. Cristo não está formado ainda em você. Não é que você não foi salvo. Salvação é uma coisa, formação completa de Cristo em nós é outra. Então, quando você tem algo ameaçado, liga o seu modo de defesa e você quer preservar aquilo ali. Você não vai conseguir preservar. A mão de Deus é maior e Deus vai tirar. E quando você sofrer, que a dor no estômago for inaguentável, Cristo começa a ser formado em você. E quando ele for por completo colocado em nós, no lugar de tudo aquilo que teríamos que perder, irmãos, então a gente olha para o pecado e não tem mais como, irmãos. Não tem mais como. A gente olha para a esposa e não tem mais como fazer os mimos dela. Não tem mais como fazer a sem-vergonhice dela. Não tem mais como ser cúmplice dela. A gente olha para o marido e não tem mais como, irmãos. A gente olha para os filhos e não tem mais. Não é mais uma questão de opção, não tem mais. Ficou esterco. Você vai mexer no esterco, irmão? Você vai? Não vai. Você não tem mais esse prazer. Tem mais, irmão. Mesmo quando vem as tentações, Cristo se revela ali para você, aquilo ali perde todo o encanto, irmão. Oh, aleluia, Senhor. Não se preocupa, irmãos. Não se preocupa. Não se preocupa. Fique triste se Cristo não for formado em você. É bom satisfazer, mas não se preocupe. Você vai perder tudo. Pode tentar salvar, vai prolongar um pouquinho, mas você vai perder. Nós vamos perder até Cristo ser formado em nós. Irmãos, a sublimidade de Cristo formado em nós, irmãos. Não é uma vaidade nossa, irmãos. Não é retoricamente dizer, eu abri mão de tudo. Abri mão do quê, irmão? Abriu mão do quê, irmã? De nada, absolutamente nada. Pegou aquelas 2 moedas sobrando e largou no gasofilácio. Mas é muita coisa que eu dei pro Senhor. Os ricos largaram grandes sacos. Não tem valor nenhum, porque era sobra, irmão. O que a gente esconde de Deus, a gente finge que não é um altar, que não é um ídolo. Ele acha, não, deixa eu dar alguma coisa para parecer que Cristo é tudo para mim. Aí dá lá o que está sobrando. Eu ajudo os irmãos, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou sempre lá com os irmãos, estou sempre lá conversando, eu tenho condições, eu ajudo financeiramente, eu tenho o dom da palavra, estou sempre dando um consolo. Sobra para parecer, para eu abrir o peito e dizer a retórica, eu abri mão de tudo, Cristo é tudo para mim. Retórica, irmão. Mas não se preocupe, aquilo que você está escondendo, ele já achou. E agradeça depois, irmão. Depois agradeça a Deus, obrigado por achar. Ele vai tirar, irmão. Ele vai tirar, não se preocupe. E Cristo será formado em nós, seremos apresentados à noiva gloriosa do nosso Senhor. Deus abençoe a todos nós.